Marciele, que está precisando das nossas orações. Amém? Senhor Deus e Pai que está no céu, graças nós te damos, Senhor, por este momento na tua casa, na tua presença. Deus, entregamos diante do teu altar toda adoração, toda honra, toda glória. Pedimos ao Senhor que agracie o teu servo, Pai, com a tua palavra. Abençoe, Pai, no abrir e fechar da sua boca. Deus, use com sabedoria, unção e poder. Pedimos também, Deus, pela vida, Senhor, deste jovem, primo da irmã Marciele, Senhor. Deus, olha para ele agora com teu olhar de misericórdia, Senhor. Entra com providência na sua causa, meu Pai. E assim, Pai, só o Senhor pode fazer algo em favor deste jovem. E nós cremos, Pai, que o Senhor tem poder para isso, Senhor. Continua conosco, nos abençoa não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Mais uma vez, saúdo a todos na paz de Cristo. Como tem uma norma aqui, né? Segundo o nosso pastor, quando o pregador oficial não vem, quem tem que fazer a pregação é o líder do departamento. Aí eu olhei para cada um dos apóstolos da fé, olhei para ver se podia escolher em cima da hora algum. Mas aí eu resolvi ficar com a batata quente, não repassar. Então eu vou, com a permissão do nosso Deus, passar uma mensagem. Aí eu pedi a Deus que mensagem eu ia passar por nossos irmãos e irmãs. Como nós estamos na campanha, né? Projeto para 2022, então Deus me iluminou para falar um pouco, ou pelo menos tentar falar, porque não é fácil assim a gente falar da palavra de Deus com muita responsabilidade. Eu convido os irmãos e irmãs a ficarem de pé para lermos em Lucas capítulo 14, versículo 28 em diante a 31. Lucas capítulo 14, versículo 28 a 31. Antecipadamente peço desculpas se por alguma situação não consegui passar a mensagem do nosso Deus. Lucas capítulo 14, versículo 28. Amém? Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou, qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? Amém? Podemos nos sentar. Então, como na próxima quarta é o último culto, onde nós estamos buscando em Deus para que Ele possa aprovar os nossos projetos para 2022. Projetos são sonhos, e nós sonhamos, e até sonhamos muitos,
Muitos sonhos vêm de Deus e outros nem tanto, né? Então a Bíblia diz que sonhar é um meio usado por Deus para falar conosco. Então nós precisamos estar atentos. E o que mais tem na Bíblia é exemplo de homens que sonhavam. Sonhavam numa situação futura que nem os seus pais, nem os seus irmãos entendiam, né? José é um exemplo para nós. Às vezes nós sonhamos e falamos nossos sonhos. Muitos dos nossos sonhos, ainda mais aqueles sonhos que são de Deus, tem que ficar entre eu e Deus, você e Deus. Porque se fosse para todos, Ele dá um sonho para todos. Então nós, primeiramente, temos que entender como foi dito nessa leitura aqui. Se temos projetos, nós precisamos sentar, analisar, planejar, porque quantos projetos nós iniciamos esse ano e vamos terminar e não aconteceu? Não colocamos em prática, não buscamos fazer. E às vezes nós vivemos numa ilusão. Eu sonho, busco que esse sonho seja realizado, mas o que eu faço para realizar? O dia a dia da nossa vida toma o nosso tempo. E aquilo que a gente tinha uma força, uma fé, uma vontade, uma determinação no início do ano para fazer, vai se esvaziando o tempo, passa-se o tempo, os compromissos nossos do dia a dia impedem de nós realizarmos. Se nós formos ver, buscar no início desse ano, quantos sonhos, projetos nós pensamos em realizar esse ano. E aí, o tempo se passou, nós, por diversos motivos, não tivemos tempo, compromisso, condições, e aí aquele sonho não se realizou. E muitas vezes isso nos traz uma frustração, uma sensação de vazio, uma sensação de incapacidade de realizar os nossos sonhos, os nossos projetos, não só na nossa vida material, financeira, como espiritual. Nós, no Departamento Apóstolo da Fé, no início do ano, nós falamos dos nossos projetos, de durante o ano todo a gente não ficar apenas na igreja, louvando, agradecendo e bendizendo o nome do nosso Deus, mas sair nas ruas para levar o que hoje nós sabemos, o que hoje nós temos, que é Deus na nossa vida. Quantos irmãos nossos que estão necessitando de uma palavra de salvação, de uma visita, de receber de nós, que conhecemos um pouco da palavra de Deus e sabemos que essa palavra transforma, ressuscita, renova, faz com que a pessoa tenha um mundo mais diferente, faz com que ela seja mais feliz, faz com que ela se transforme numa pessoa melhor. Quantos irmãos nossos estão precisando ouvir? E nós temos um exemplo. Recentemente nós fomos visitar o casal, nosso irmão aqui, e até o esposo da nossa irmã Jaqueline. Ele teve uma nova aliança com Deus.
estava afastado, e depois ele começou a vir aqui ao culto. Então isso nos traz um ensinamento. E às vezes nós não realizamos nossos sonhos, os nossos projetos, porque tem muitas desculpas. Não tem recurso, não tem tempo, vou deixar para depois. Mas na verdade nós muitas vezes somos acomodados. Sonhar, ele deve trazer para nós não só uma alegria de ter sonhado, de visualizar um futuro melhor, mas também trazer ao mesmo tempo um compromisso. Muitas vezes nós, como evangelho, como crente, como cristão, nós, pela nossa omissão, pela nossa acomodação, nós deixamos muitas vezes de levar a mensagem de salvação. Muitas vezes a nós mesmos, nós não fazemos o que devíamos fazer. E aí ficamos buscando em Deus. Meu Deus, esses meus sonhos, esses meus projetos ainda não aconteceram, ainda não foram realizados. Mas se nós temos sonhos, nós temos que ter o compromisso de fazer com que aconteça. A Bíblia, aqui em Lucas capítulo 14, verso 28, narra uma situação onde diz que um rei que vai a uma batalha, ele tem que sentar, analisar, ver quais são os recursos que ele tem, a competência que ele tem, para poder dizer se vai à guerra ou não. Porque se o outro rei tem mais recursos do que ele, mais estratégia, mais conhecimento, ele vai ganhar. Isso traz para nós uma lição. Como nós podemos, nesse novo ano que vem, 2022, que os nossos sonhos se realizem. Se os nossos projetos se tornem uma realidade, nós precisamos mudar, ter estratégia, pensar, sentar, analisar, ver o que nós podemos fazer. Deus dá para cada um a capacidade de sonhar. Assim como José. Em Gênesis, capítulo 40, diz o que foi José. Mas José, ele falava do seu sonho. E o sonho dele incomodava os irmãos e até o próprio pai. Isso também nos ensina, a Bíblia nos ensina a conviver com as pessoas, ensina a conviver com Deus, ensina a cada um de nós a viver em comunidade, e ela nos ensina a ter um freio, porque muitas vezes nós falamos muito e realizamos pouco, nós prometemos muito e fazemos pouco. Nós mesmos, com a nossa função de evangelista que somos, falamos que vamos divulgar a todos que podemos chegar a mensagem de salvação. Mas muitas vezes nós retraímos no nosso dia a dia, por alguma situação, vergonha, dúvida, não ter a capacidade, porque hoje nós temos que ter habilidade para lidar com as pessoas, porque muitas vezes a nossa intenção é boa de levar a palavra de Deus para as pessoas, mas nós não temos uma estratégia, uma capacidade de conversar, de aproximar, de chegar até aquela pessoa, para que ela observe em nós uma pessoa que vai ajudar,
Porque muitas vezes, alguns de nós, evangélicos, chegamos com um poder sobre aquela pessoa, achando que ela não sabe e que nós sabemos mais, e aí nós amedrontamos aquela pessoa, assustamos ela, e ela, em vez de ser receptiva à nossa mensagem, ela se afasta de nós. Então nós precisamos sonhar como Daniel, né? Em Daniel capítulo 7 também fala do sonho de Daniel, né? E os nossos sonhos, os nossos propósitos, ele tem que ter algumas situações para que possamos saber realizar os nossos propósitos. Ele serve para alertar das indicações. Em Mateus capítulo 2, verso 18, ele fala sobre isso. Nós temos que estar alerta a como realizar os nossos sonhos, os nossos propósitos, né? Em Gênesis capítulo 37, tem a revelação, como revela uma profecia. José fala do sonho dele e como tem que fazer. Também em Juízes capítulo 7, ele fala de que nós precisamos estar encorajados para realizar o nosso sonho, né? Porque se nós não realizarmos nossos sonhos, os nossos propósitos, a nossa vida passa e nada acontece. O sonho nos traz um alimento de uma vida melhor. Os nossos propósitos nos devem levar a ter uma vida melhor, seja ela no âmbito material, financeiro, do trabalho e principalmente espiritual. A nossa evolução como pessoa, corpo, alma, mente e espírito, ela passa por uma necessidade de que nós temos de sempre buscar algo melhor, de fazer algo melhor, de caminhar por uma vida melhor. Porque todas as vezes que sonhamos e não realizamos nossos sonhos, nós não conseguimos andar, caminhar para ter uma situação melhor. Então que nós possamos, com afinco, buscar em 2022 realizar nossos sonhos. Nós tentamos e muitas vezes não conseguimos. Por quê? Se nós somos cristãos, se nós temos Deus conosco, se nós temos Jesus, que é o autor da fé e da igreja, e que nos acompanha através do Espírito Santo, e que faz com que o impossível aconteça na nossa vida, porque não estamos estimulados a realizar os nossos sonhos, os nossos projetos. Se temos um Deus que faz o impossível acontecer na nossa vida, como foi testemunhado pelo nosso irmão, que ele estava ali aflito, numa situação de dívida, que ele tinha que honrar, mas não sabia como honrar. E aí Deus age na nossa vida. Aquele compromisso que era para o futuro foi postergado, porque o Deus dele, o Deus nosso, ouviu a prece dele, ouviu o objetivo dele, e ele ajudou a ele, e ele, portanto, honrou o compromisso dele. Então, se nós temos um Deus que é capaz de tudo, move montanha, faz pessoas se aproximar de nós, antecipar um pagamento para honrar o nosso pagamento. Então, se nós temos essa certeza, com o testemunho do nosso irmão, nós possamos sair dessa nossa reunião com a certeza que o nosso sonho pode ser realizado, que os nossos propósitos podem ser realizados. Primeiramente, depende de mim.
através de mim, com a minha fé, com crer em Deus, acreditar no Deus Todo-Poderoso, que move montanha para nos fazer acreditar nele, e que nós possamos a cada momento da nossa vida, tendo o nosso Deus conosco, Ele vai fazer com que o nosso sonho se realize. Muito embora o nosso sonho passe por dificuldade, tenha obstáculo para se realizar, tenha às vezes situações que até podem nos desanimar, mas temos que ser como José, que acreditou no sonho, que levou, que passou por dificuldade, que foi humilhado, foi preso, mas Deus estava com ele e exaltou ele e fez com que ele fosse de um servo, de um presidiário, um governador do Egito. Esse mesmo Deus, Ele está hoje conosco. Ele quer realizar muito mais na nossa vida, que possamos a cada momento acreditar, crer que esse Deus está conosco, que o meu sonho, o seu sonho, o nosso projeto em 2022 serão realizados quando nós colocarmos na mão de Deus a nossa necessidade, e Ele vai dar o recurso para podermos seguir. E a nossa dificuldade vai ser aliviada, porque tem um Jesus que disse que Ele vai fazer com que o nosso fardo seja leve. Se nós acreditamos nesse Deus, e possamos sair daqui, desse culto, na certeza que esse Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, vai estar comigo e com você, nesse novo ano que vai nascer, e que o nosso sonho vão ser realizados. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu agradeço pela oportunidade. Amém. Glória a Deus. É aquilo que eu digo, fazemos um projeto, uma agenda, e às vezes Deus muda isso aí, né? Deus queria usar o obreiro hoje, então Deus, é Senhor, glória a Deus por isso. Quero desejar a todos um Feliz Natal, Deus continue abençoando, e lembrando que domingo nós não teremos a escola bíblica, teremos um culto à noite, dirigido pelo Jardim de Deus, e a escola bíblica ficou para terça-feira, às 7 horas da noite, e a nossa grande confraternização aqui, tá? E na quarta-feira, o nosso último culto do ano, aqui no Ianetama 2. Na sexta-feira, dia 31, não teremos culto aqui, só lá na sede, tá? Então vamos ficar de pés. Glória ao Senhor Jesus. Vamos agradecer ao Senhor. Convidar o irmão Floresmar para vir orar, agradecer a Deus. Glória a Jesus. Pai do Senhor, irmãos. Maravilhoso e eterno Deus. Senhor, mais uma vez estamos aqui para agradecer, meu Pai, por este momento, deste culto abençoado, Senhor, que o Senhor nos deu. Falou conosco, Senhor. Senhor, aqui estamos para te agradecer. Meu Deus, tenha misericórdia de nós, da nossa vida, Pai. Dai um ano de paz, Senhor, vindouro, Senhor. Nós podamos, Senhor, fazer aquilo que não fizemos, para lhe servir cada vez mais, meu Deus. Senhor, quero te agradecer pela minha saúde que foi recuperada. Oh Deus, tenha compaixão de mim, Senhor. Abençoa cada um que aqui está, meu Deus, para lhe servir e cultuar. Meu Deus, que nós tenhamos sono reparador, que o Senhor leve em paz para o nosso lar. Senhor, em nome de Jesus, eu lhe agradeço pelas bênçãos de Deus, desde agora para todos os santos. Amém.
Estenda sua mão assim. O amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos nós. E o povo de Deus diz: amém. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Podemos todas as coisas aquele que nos fortalece. O Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. E operando Deus, igreja, ninguém. Ninguém. Amém. A paz do Senhor. Uma excelente noite. Feliz Natal.